A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu vou trazer mais uma parte, né, do, do meu testemunho, né, da minha conversão e de como eu destravei o chamado, né, o chamado que Deus tinha para minha vida, né. Então, eu já tinha, né, já recebido, né, de Deus o chamado. Eu já tinha certeza que Deus tinha me chamado para levar a mensagem, né, da palavra dele, né, para quem quisesse ouvir, né? Então, né, o ide e pregar o evangelho, né, a toda criatura. Então, eu já tinha recebido de Deus, eu tinha certeza já, mas algo dentro de mim estava ali não não querendo, né, iniciar, né? E era um bloqueio, né? Bloqueio espiritual, acredito eu, que era um bloqueio espiritual, porque era algo que não me deixava iniciar o projeto que Deus tinha para minha vida, né? Então, o que foi que eu fiz, né? Primeiro eu orei, né, com muita sinceridade, né, a Deus, orei. Falei, Senhor, eu já tenho certeza que o Senhor tem esse chamado para minha vida, mas eu não tô com coragem para fazer, para iniciar isso. Tá? Isso é algo muito sério, eu não quero fazer assim de qualquer forma. Então, meus irmãos, esse bloqueio estava na minha mente, né? Mas a gente sabe que antes de algo estar na nossa mente, ela está no mundo espiritual. Então era um bloqueio espiritual, né? Satanás havia colocado aquele bloqueio para eu não cumprir aquilo que Deus tinha para minha vida, né? Aliás, Satanás ele não quer que eu grave esse vídeo para vocês, inclusive, né? Então, aliás, ele não quer que ninguém pregue a palavra de Deus, né? Porque quanto mais gente pregar, né? Menos menos chance de pessoas darem errado na vida, né? Vai haver menos chances de pessoas darem errado na vida, né? Ou seja, quanto mais tiver pessoas pregando, mais as pessoas vão estar ali, né? Próximas da palavra de Deus, né? Então, o que é que acontece? Esse bloqueio existia na minha mente e estava no mundo espiritual. Então, quando eu orei, o Senhor falou ao meu coração profundamente: faz um jejum que eu vou destravar isso. Isso é algo espiritual, filha, que tem. E aí eu pensei, mas eu vou fazer um jejum de quantos dias? Né? Se é algo espiritual e é algo muito sério, eu tenho que fazer algo, né, que realmente seja proporcional ao bloqueio. Se é um bloqueio no mundo espiritual, né, para que eu não venha cumprir o chamado de Deus, eu quero fazer algo para chamar a atenção de Deus, né? É claro que o sacrifício maior Jesus fez por nós, a salvação, né, Cristo já nos proporcionou, né? Quando nós estamos levando a palavra de Deus, nós só estamos sendo o instrumento de Deus, né? Para que ele faça o que tem que ser feito na vida das pessoas, né? Para que a palavra dele seja pregada, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu pensei, bom, se eu fizer um jejum pequeno, Deus vai desbloquear, eu sei que ele vai, mas eu quero chamar a atenção de Deus, eu quero, sabe, eu quero algo assim que, sabe, que chame a atenção de Deus. Então foi o que eu fiz. Eu pensei, né, Jesus quando foi para o deserto, ele ficou ali por 40 dias, né, 40 dias e 40 noites. Então eu vou fazer um jejum de 40 dias. E eu fiz um jejum de 40 dias, meus irmãos. Eu tirei a refeição da noite, né? Eu só aconselho os irmãos fazerem isso se tiverem certeza de que a saúde vai aguentar, né? Consultem um médico, né, antes de fazer um jejum, né, desse tamanho, porque você tem que ter certeza de que sua saúde vai aguentar, né? Primeiro ore a Deus, né, para ver se Deus realmente quer isso para você, né? Porque muitas das vezes pode ser uma coisa só da carne, e quando você ora, Deus vai falar ao teu coração o que é que ele quer de você. E muitas das vezes não é um jejum que Deus quer de você. Muitas das vezes o que Deus quer de você é profundidade, é intimidade, né? É mais intimidade, né? Não é só o jejum, né? Porque o jejum por si só, muita gente faz aí, né? Faz jejum para emagrecer, né? Então não é só o jejum, né? Tem,
tem coisas mais que Deus muitas das vezes pede da gente, né? Pede leitura da Bíblia, pede arrependimento, né? Pede que a gente vá se consertar, pedir perdão a alguém que você magoou. Então, muitas das vezes, não é só o jejum que vai resolver, né? Então, eu orei ao Senhor e o Senhor falou comigo ao meu coração. Faça um jejum. E eu queria, né, eu queria fazer algo para chamar a atenção de Deus, né? E falei assim, Senhor, como eu tô levando isso muito a sério, Pai, eu quero fazer algo para chamar a tua atenção. Então eu fiz um jejum de 40 dias, meus irmãos. Foi assim, foi algo surpreendente, porque nesses 40 dias, né? A minha filha, se ela estiver vendo esse vídeo, ela pode testemunhar, né? Que nesses 40 dias, todos os dias, eu sentia a presença de Deus, porque eu conversava com ela, né? Que eu estava assim, a cada dia que passava, eu posso dizer para vocês que eu estava também, sabe, vivendo uma experiência sobrenatural. O jejum não foi só uma entrega, né, para Deus, entregar o projeto ali, Senhor, eu estou entregando esse projeto em tuas mãos, né, para que o Senhor faça aquilo que tem que ser feito na minha vida. Foi algo assim, eu vivi o sobrenatural naqueles 40 dias, né. Eu tirei a refeição da noite, então a partir de 5h30, né, eu já não comia mais nada, então porque de 6 às 6h30 geralmente eu tomava café, eu jantava, né, à noite. Então a partir de 5h30 eu já não comia mais nada, né, só bebia água, né, se eu sentisse vontade, ainda coloquei assim, né, no propósito, se eu sentir vontade de beber água, né, de sentir muita sede, é que eu vou beber água, né. E o impressionante, meus irmãos, que isso assim foi o sobrenatural mesmo de Deus, porque assim, eu tenho um problema com cafeína, né? Eu não posso ficar sem tomar café. Se eu passar assim, se eu ficar uma manhã ou uma noite sem tomar café, eu tomo café de manhã e à noite. Se eu ficar de manhã ou à noite sem tomar café, é eu e minha filha aqui em casa, né? Meu filho não, ele não tem esse problema, né? Se a gente ficar sem tomar café, a gente fica com dor de cabeça. E eu, então, eu fico, né? A dor de cabeça muito chatinha. Então, nesses 40 dias, eu não senti dor de cabeça nenhum só dia. E eu não tomei café. Nesses 40 dias, à noite, eu não tomei café, né? Então eu ficava de 5h30, né, até 6 da manhã do outro dia, sem tomar café, né? Sem me alimentar. Só beber água caso sentisse sede. Então eu não senti dor de cabeça, e senti a presença de Deus. Esses dias todos eu senti a presença de Deus, sabe? Um amor tão grande, né? Assim, me envolveu. Um amor tão grande, né? Me envolveu. E ali eu lia, né? A Bíblia. A passagem que eu muito lia era de que Jesus foi tentado no deserto. Então, nesses 40 dias eu sempre lia essa passagem até para me fortalecer, né? De que Deus estava comigo, assim como Deus esteve com Jesus, ali com ele no deserto, porque eu sabia que a qualquer momento Satanás poderia ali, né, tentar frustrar os planos de Deus para minha vida, né, tentar atrapalhar, né, os planos de Deus para minha vida. Ele poderia ali, né, digamos ali, me desencorajar, né, a continuar com o jejum. Então eu me fortalecia nisso, né? Jesus conseguiu, Jesus venceu a morte na cruz, né? Então aquilo ali me fortaleceu muito esses 40 dias. E durante esses 40 dias eu tive uma paz de espírito, de que Deus estava no controle da situação, né? E ao final do jejum, algo surpreendente aconteceu, meus irmãos. Eu senti assim, sabe, aquela paz, mas eu senti também que é como se Deus estivesse deixando eu caminhar agora ali sozinha, sabe? Porque naqueles 40 dias eu senti a presença de Jesus ali comigo, né? Comigo. Como se ele estivesse ali de mãos dadas comigo. E quando terminou o jejum, eu me senti assim, como se eu tivesse assim, agora é com você. Agora é com você, né? Eu fiquei até um pouco triste, falei, nossa, é como se você tivesse saído da presença de Deus, né? O jejum tava ali, eu tava me sentindo na presença de Deus. E quando terminou o jejum, que eu encerrei o jejum, que eu fiz minha oração, que eu entreguei, falei, Senhor, até aqui o Senhor me sustentou, obrigada, Pai. Eu sei que o Senhor agora
vai fazer, né, acontecer aquilo que tem que acontecer na minha vida e que não vai ter mais nenhum travamento espiritual, nenhum bloqueio do inferno para tentar atrapalhar os teus planos para minha vida. E eu vou fazer o que o Senhor quer. E destravou, meus irmãos, né? Destravou, e agora ali eu comecei a me preparar, né? A preparar o cenário, né? Comecei a colocar no papel, né? Como é que ia ser. E Deus me deu, assim, o projeto todinho, né? Eu tinha falado com Deus que quando eu comprasse a casa, até isso, né? E quando quando eu comprasse a casa, que iria ter um espaço. Eu pedi a Deus que tivesse um espaço para eu, um quarto a mais para eu fazer, gravar os vídeos, né? Para o canal. E assim foi feito, né? Você vê que Deus realmente queria isso para minha vida, porque até isso, né? A casa que era ali né? Que seria só para a família, Deus proporcionou uma casa, né, de um tamanho maior onde eu pudesse gravar os vídeos. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Se vocês tiverem qualquer assim bloqueio, que vocês sentem que é bloqueio espiritual, né, orem ao Senhor, né, conversem com Deus, né, e peçam a Deus um direcionamento. Senhor, eu devo fazer o jejum, né? Peçam também a orientação médica, né, do seu médico para ver até onde você pode ir no jejum, né? Não façam isso de qualquer jeito, né? Não é porque é para Deus, né, que a gente tem que fazer, né? Vamos fazer um jejum aí de 100 dias, né? A gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que fazer tudo com prudência, né? Com prudência. A gente deve orar sim, mas a gente buscar prudência no nosso agir, né? Então vocês busquem orientação médica antes de fazer o jejum, não façam de qualquer jeito, né? Vocês podem passar mal, né? E é esse, né? Esse é a última parte do testemunho do chamado. E como foi, né? Que destravou. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, né? O bloqueio não existe mais, né? Aquilo que era um bloqueio para eu não fazer a vontade de Deus. Hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, aquilo ali que era um bloqueio, né? Era um bloqueio assim de que eu ficava imaginando, né? Que era algo muito sério, como é que eu iria gravar os vídeos, né? Era tanta preocupação, tanta coisa que Satanás. Então é isso. Esse é, esse é mais uma parte. Espero que esse testemunho seja para edificar os irmãos e para que outras pessoas também sejam alcançadas com esse testemunho, porque muitos de vocês que estão me assistindo, muito provavelmente também têm um chamado para pregar, né? Para pregar o evangelho, seja nas ruas, seja em veículos, né? Seja na internet. Muitos de vocês têm o chamado. Né? E se vocês têm um chamado, pode ter certeza que Satanás vai tentar bloquear esse chamado na vida de vocês. E vocês não devem permitir nem baixar a cabeça para Satanás. Vocês devem orar ao Senhor, pedir direcionamento a Deus, que Deus vai, né, concluir a boa obra que Ele começou aí na sua vida. Toma posse desse testemunho, dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém?